Vamos à nossa mensagem desta noite, irmãos. Quero convidá-los a meditar no texto bíblico que se encontra registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, onde, a partir do verso 1 até o verso 13, o texto bíblico nos conta a parábola das 10 virgens. Considero interessante esse texto, sobretudo num momento como esse que estamos vivendo e que a maioria das igrejas e dos crentes não estão se apercebendo. Por essa razão, eu gostaria de convidá-los a refletir sobre o tema percepção, uma necessidade para todo aquele que aguarda a volta do Senhor Jesus. Mas para tanto seria interessante que lêssemos o texto bíblico, posto que ele aponta para o evento mais importante da história da humanidade. Sabemos, irmãos, que tudo que tem um começo, ele tem um fim. E quando nós lemos a palavra de Deus, já desde o capítulo 24 de Mateus, nós vemos Jesus Cristo narrando as coisas do fim, escatológicas, na linguagem teológica. E os discípulos ficam preocupados quando no capítulo 24, eles começam a perguntar ao Senhor Jesus quando virão a acontecer essas coisas e que sinal haverá do fim do mundo. Os discípulos perguntam isso porque eles estão preocupados diante de tudo aquilo que Jesus falou. Como é que eles poderiam estar preparados para aquele momento? Então, o que nós percebemos antes de qualquer coisa é que tudo que tem um começo tem um fim. A história da humanidade tem um começo e ela caminha para o final, para o apogeu, para o retorno, para a volta do Senhor Jesus. Vamos ler esse texto bíblico? Assim diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de grande sono e adormeceram. Todas. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí-lhe ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não seja caso de que falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós mesmas. E saindo aquelas virgens nécias, as 5 nécias, saindo para comprar, eis que chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas o Senhor respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E aí o Senhor lança uma palavra de alerta: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que há de vir o Filho do Homem.
Te pedimos, Pai, que nos dê iluminação da Tua palavra para o Teu recado ao Teu povo, que neste momento participa deste culto. Diferente, Deus, mas que com o Teu Santo Espírito o Senhor esteja a ungir a mente e o coração de cada um dos Seus filhos, ajudando a entender a Tua vontade e a Tua palavra, Pai. Te pedimos isso, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas então, quando abrimos a palavra de Deus e vemos as parábolas, nós precisamos entender uma coisa. Que Jesus Cristo utilizava as parábolas como um método didático para ensinar ao povo que o ouvia. E o que nós percebemos é que muitas vezes, quando Jesus fazia isso, é porque não era fácil para o povo entender, naquela época, exatamente aquilo que Jesus estava querendo dizer. Por isso, Jesus se utilizava de parábolas. Neste caso, ele utilizava de um recurso que era comum nos dias de Israel. Ou seja, quando um casal ia casar-se, era comum o noivo ir buscar a noiva em sua casa, e ela precisava estar preparada, e ele a pegava em sua casa e a levava para a casa dele, onde a cerimônia teria continuidade. Era comum para o povo ver aquela cena, onde as damas de companhia iam com aquelas tochas acesas. Eram as lâmpadas, que não eram lâmpadas como nos nossos dias, eram tochas acesas. Mas o que nós percebemos nas parábolas de Cristo? Nós percebemos que geralmente Jesus Cristo sempre partia do simples para o complexo. Jesus Cristo sempre partia do conhecido para o desconhecido. Jesus Cristo sempre partia do temporal para o eterno, com o objetivo de fixar na mente e no coração daquele povo e do nosso povo de agora as lições preciosas que ele tem para nós. O que é que nós percebemos nesse texto? De imediato, a gente vê de modo claro quando diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, independentemente de serem prudentes ou serem nécias. De imediato, o texto bíblico nos sinaliza que se trata de pessoas crentes, ou seja, de servos de Deus. Note no texto que as 10 tinham lâmpadas. E o texto bíblico, de capa a capa dos evangelhos, por exemplo, João 8, versículo 12, ele nos fala que Jesus Cristo dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E quando vamos para Mateus 5,14, o próprio Senhor Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Aquelas 10 virgens, todas elas, tinham lâmpadas. Só o crente tem lâmpada, é luz. Todas as 10 eram crentes, suponho numa aplicação para os nossos dias. Mas o texto bíblico nos fala aqui que para aquelas lâmpadas funcionarem era necessário o azeite. Percebam que todas as 10 lâmpadas tinham azeite, por isso acendiam. Ou seja, as 10 virgens não eram 5 descrentes e 5 crentes. O texto bíblico já nos dá uma sinalização aqui para toda a igreja de Jesus Cristo nos nossos dias, onde muitos crentes, embora crentes, embora tendo lâmpadas, embora sendo luz, muitos não são sábios, muitos não são prudentes. Mas a gente prossegue no texto, queridos, percebendo aqui uma outra lição. Qual é a outra lição? A gente percebe que aquelas virgens prudentes, elas levaram azeite adicional em vasilhas, enquanto as nécias não se preocuparam com isso. Muitos crentes não estão preocupados com essa questão do azeite. A questão do azeite, no Antigo Testamento, e em alguns momentos até no Novo, ele era um simbolismo do Espírito Santo. Um simbolismo do Espírito Santo. Por essa razão,
Não raro, a gente encontra nas páginas da Bíblia essa sinalização nos chamando a atenção para essa necessidade, sendo, porventura, tendo esse significado, o texto bíblico não poucas vezes nos fala, dizendo que a gente deve buscar encher-nos do Espírito Santo. A gente encontra isso em Efésios 5:18. Mas, por outro lado, a gente vai encontrar também que não devemos apagar, não devemos extinguir o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Quando nós lemos a respeito daquelas 5 virgens nécias e 5 prudentes, e que as prudentes levavam azeite adicional, o que nós entendemos é que elas traziam consigo algo mais. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, diz Efésios 4, verso 30. Não extingais o Espírito Santo de Deus, diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. O que é que nós notamos? Nem todo crente tem buscado viver uma vida de enchimento do Espírito Santo. Estão desapercebidos quanto a essa necessidade, que é uma necessidade, posto que uma das coisas que nos garante que vamos morar no céu com Jesus Cristo é a presença do Espírito Santo de Deus em nós, conforme nos diz o evangelista João, no capítulo 7, a partir do versículo 13, onde Jesus Cristo diz que aqueles que creem em mim, rios de águas vivas fluirão no seu interior. E a respeito de quê? Disse isso o Senhor Jesus. O verso 16 responde: e disse ele isto a respeito do Espírito que haviam de receber aqueles que nele crescem. Vejam, queridos, todas as 10 eram crentes, mas nem todas buscavam encher-se do Espírito Santo de Deus. Alguns crentes nos nossos dias, desapercebidos, têm levado uma vida de dubiedade com relação a Deus. Mas uma outra coisa me chama a atenção aqui, amados. Vivemos os dias que se aproximam do fim. Vivemos os dias em que Jesus Cristo está para buscar a sua igreja. É preciso que os crentes estejam atentos, porque aqui nesse texto bíblico eu vejo que no verso 5 diz: e foram todas aquelas virgens, as 10, não só as 5 nécias, foram tomadas de profundo sono. Como é que nós vemos isso? Como pode as 5 virgens prudentes serem tomadas de sono? E diz mais o texto bíblico: e adormeceram. Ou seja, até mesmo as prudentes. O que é que esse texto bíblico nos sinaliza? Irmãos, se aproximamos dos fins dos tempos. Muitas vezes, ainda que possamos usar legitimamente das alegrias que este mundo possa nos oferecer, daquilo que temos conquistado, irmãos, o que nós percebemos é que este mundo pode nos fazer adormecer com relação às coisas de Deus. Nem todos estão apercebidos, nem todos estão despertos. Vejam que o sono que afetou as 5 nécias também afetou as 5 prudentes. Precisamos estar atentos, porque Cristo vem, como diz o Ineto, Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Mas, queridos, se todas foram tomadas pelo sono, e se é possível que mesmo os crentes verdadeiros, como eu e você, sejamos muitas vezes envolvidos pelas coisas deste mundo, ainda que continuemos crentes sinceros, uma diferença há entre as prudentes e as nécias. Porque mesmo este mundo estando a nos influenciar, os prudentes, os apercebidos, os que têm os seus olhos voltados para o céu, eles não perdem a essência do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu estou caminhando para a conclusão. Eu percebo aqui que esse adormecimento nos chama a atenção para aquilo que aconteceu
nos dias de Noé. O que é que nós encontramos aqui no versículo 37 do capítulo 24? O versículo 37 do capítulo 24 diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, diz o 38 e daí em diante, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Percepção. As coisas estão acontecendo. Os sinais estão aí. Cristo está às portas para buscar a sua igreja. Mas como foi nos dias de Noé, também nos nossos dias, muitos não estão apercebidos. E o que lemos a respeito deste comer, beber, casar e dar-se em casamento? Eu percebo aqui nesse texto, irmãos, que o problema de muitos ficarem de fora e não se aperceberem é porque eles estavam tão envolvidos com as coisas do dia a dia, casar, comer, beber, coisas legítimas, não era pecado, mas eles estavam tão envolvidos com essas coisas que não se aperceberam. Esse é o ponto. Quando eu volto para o texto das virgens, aqui eu leio no verso 10 que as 5 virgens prudentes, elas estavam apercebidas, diz o verso 10, e entraram com ele para as bodas. Ah, queridos, ainda que este mundo esteja aqui a tentar nos seduzir, ainda que este mundo esteja aqui a tentar nos envolver, ah, queridos, precisamos estar apercebidos, observando os sinais dos tempos, para que não sejamos envolvidos por este mundo. Porque o Senhor diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Quando aquelas 5 virgens nécias ficaram de fora e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, Jesus Cristo respondeu: não vos conheço. Eu noto nesse texto que Jesus não conhece e nem tem compromisso com aquele que não tem compromisso com ele e intimidade com ele. E quem ele não conhece não pode estar dentro do reino dele. Pode até estar dentro da igreja, é verdade. Até porque o joio também está lá, está escrito, não é verdade? Mas, ainda que esteja dentro da igreja, não significa dizer que está dentro do reino de Deus. É preciso conhecer a Cristo e ser conhecido por Ele, porque só vão entrar no reino dele, quando Ele vier buscar a sua igreja, aqueles que o conhecem e que Ele também conhece. E conhecer aqui envolve intimidade. Como vai a sua intimidade com Cristo? Ah, queridos, eu concluo dizendo: a prudência das 10 virgens sábias não estava no fato de estar preparada, simplesmente. Não era só isso, mas era estar preparada ainda que o noivo demorasse. Ainda que o noivo demorasse, elas não perderam a preparação, estavam apercebidas. E a loucura das virgens nécias, estava no fato de que, mesmo sabendo de que não haveria segunda chance, mesmo sabendo de que se tratava do fato mais importante na história da humanidade, a culminação da história da humanidade, mesmo elas sabendo disso, elas foram displicentes com relação ao reino de Deus, o que as deixou
desapercebidas. Eu concluo lembrando o nosso tema: percepção, uma necessidade para aquele que aguarda a volta do Senhor Jesus. Você está atento aos sinais dos tempos? Ah, meu irmão, quão triste será para aquele que o Senhor, ao voltar, não estiver apercebidos. Me lembro de uma música de Shirley Carvalhais. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Para quem ficou, só trevas. Para quem partiu, é glória. Vamos, irmãos, estar nos preparando. Vamos, irmãos, estar aguardando. Vamos, irmãos, estar desejando, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que venha o Senhor, que venha a nova Jerusalém, que venha, que vá com Ele a sua noiva, a sua igreja, eu e você, que vamos com o Senhor Jesus, que Ele nos abençoe. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Dá um abraço aí na sua esposa. Dá um abraço aí no seu marido. Diz para eles: vamos estar nos preparando cada dia mais para essa volta do Senhor Jesus. Abraça os teus filhos. Que Deus nos abençoe.